Olá, olá, pessoal! Professor Davi Carvalho aqui, de língua portuguesa. Nossa belíssima língua portuguesa, a língua de Carolina de Jesus. Já leram Carolina? Não tá na hora, hein? Comece lá por Quarto de Despejo, a obra sensacional dessa fabulosa escritora brasileira. Pessoal, tópico de hoje, classe de palavras ainda, adjetivo. Das 10 classes de palavras, ou classes gramaticais, trata-se aqui da modalidade morfologia, tudo bem? A análise das palavras em si, a sua estrutura. Dessas 10 classes gramaticais ou classe de palavras, nós temos, sempre lembrando isso, 6 variáveis e 4 invariáveis. Mas do ponto de vista de quem vai prestar concurso, é importante a gente pensar numa perspectiva pragmática, né? E investir tempo e energia no que acaba caindo mais. Estou explicando isso agora porque trata-se de uma classe gramatical que a gente vai um pouquinho mais devagar. Por quê? Em comparação com algumas outras, cai bem mais. Cai muito mais, por exemplo, do que numeral. Tá bem? Por outro lado, perde incidência nas provas para algumas outras classes gramaticais, tais como advérbio, pronome e mesmo o verbo, que é a classe gramatical mais complexa. De todo modo, chegamos aqui em uma classe gramatical que vale a pena a gente dar um passinho atrás do outro, com todo o cuidado, para entendermos bem, porque a incidência em provas já é bem razoável. Maravilha? Inclusive caindo aí em algumas questões de bancas relacionados a outros tópicos, até mesmo em questão de interpretação textual. Maravilha? Vem comigo! Sempre lembrando, né, das 6 classes gramaticais variáveis, já que nós vamos tratar do adjetivo, que é uma classe variável, lembrando das 6 classes gramaticais que compõem as variáveis. Começando pelo numeral, e aqui vou explicar de novo para vocês, na sequência que oferece um recurso mnemônico, para você se lembrar bem das 6 variáveis, começando pelo numeral, o artigo, né, vai reparando na inicial de cada uma delas. O substantivo, classe gramatical mais numerosa da língua, o nosso adjetivo, que trataremos agora com um pouquinho mais de qualidade, o pronome e, por fim, o verbo. Repare na inicial das 4 primeiras. Nós temos lá o numeral, certo? Vou melhorar o risco aqui. Vamos lá. Numeral, artigo, substantivo, adjetivo. Dá para escrever aí, do ponto de vista mnemônico, o quê? NASA, a Central Aeroespacial Norte-Americana, não é? Nos dois últimos, peguemos mais do que a inicial. Peguemos as 3 primeiras letras. Olha o que dá para entender aqui, ó. Prover. NASA prover. Separa 3 neurônios aí para ficar com essa informação e você tende a nunca mais esquecer quais são as 6 classes gramaticais variáveis. Aí estão as nossas classes de palavras variáveis. O que quer dizer classe de palavra variável? São as classes que variam em gênero, número ou grau. Algumas delas vão variar nas 3 circunstâncias, nos 3 aspectos, como é o caso do próprio adjetivo. Tal como substantivo, adjetivos variam em número, gênero e grau. Belezinha? Avancemos, pois, para a definição do adjetivo. Pessoal, é possível definir adjetivo de 1000 maneiras, mas eu lembro aqui, usando a definição que está no nosso slide, do nosso grande, inoxidável Celso Cunha, mineiro de Teófilo Otoni, que junto com Lidley Sintra escreveram lá sua fabulosa Nova Gramática do Português Contemporâneo. Que dizia o Celso Cunha? Que o adjetivo ele é essencialmente um modificador do substantivo. Cuidado com esse termo, tá? Modifica. Porque os gramáticos também vão usar esse termo para o advérbio. E aí, em exercícios de classificação morfológica, ou seja, de identificar a classe de palavras às quais vocábulos pertencem, você pode até se confundir entre adjetivo e advérbio, porque é muito comum usar a expressão que o advérbio modifica, mas aí que está, o advérbio modifica quem? Verbos, outros advérbios e adjetivos. Já o adjetivo, ele se refere apenas e tão somente a substantivo. É assim que você diferencia um do outro. Maravilha? O adjetivo jamais jamais vai servir para modificar qualquer outra classe de palavra que não seja o substantivo. O substantivo ganha uma característica a partir do adjetivo. Via de regra, pessoal, eles andam juntos.
E a expressão nominal clássica qual é? Substantivo seguido do adjetivo. Mas a gente já vai ver que o inverso não é proibido, não tem problema algum, a não ser em alguns casos que realmente não cabe. Mas não há regra que impede o adjetivo de vir antes do substantivo. Isso pode acontecer, mas há algumas nuances, alguns detalhes a serem observados quanto a isso. De todo modo, separe aí mais 3, 4 neurônios dentre os bilhões que você tem na mente para se lembrar sempre do seguinte: adjetivo sempre se refere a um substantivo. E eles não precisam estar imediatamente próximos. Bem, seja o adjetivo na expressão nominal clássica depois do substantivo ou anteposto a ele. Ele pode estar separado ali por um verbo, bem? E aí nesse caso, em geral, ele vai estar na função sintática. Agora eu estou saindo do aspecto morfológico, hein? Cuidado. Ele estará na função sintática de predicativo. Lembrando que o adjetivo, do ponto de vista sintático, ele pode também cumprir a função de adjunto adnominal. Neste caso, ele estará muito provavelmente próximo ao substantivo. Maravilha? Mas são outros 500 para usar a expressão popular, né? Agora eu estou falando aqui de outro aspecto, de aspectos sintáticos. O nosso foco na aula de agora é o aspecto morfológico. Tudo bem, vejamos aqui exemplos de aplicação desses adjetivos. Bicicleta amarela. Quem que é o adjetivo aí? Claramente, o termo amarela, a cor amarela. Tudo bem? Gato dócil. Lá vai o adjetivo caracterizar o gato. Não é um gato qualquer, é um gato dócil. Bem? O adjetivo é o determinante do substantivo, que é o termo determinado. Até aqui, nós temos dois exemplos de adjetivo na expressão nominal tradicional, vindo depois do substantivo. Reparem também no aspecto da concordância. Tá? O adjetivo, por se referir sempre ao substantivo, ele precisa necessariamente concordar nominalmente com o substantivo e vice-versa. Se a bicicleta é amarela, porque bicicleta é feminino, e aí a cor fica no feminino. Se fosse um carro, nós teríamos naturalmente o adjetivo amarelo. No caso do plural, vizinhos chatos. Seus são ou não? A maior parte dos vizinhos não são chatos, mas aqui e ali, não é? Olha só, vizinhos no plural, chatos, adjetivo de vizinhos também no plural, por suposto. Maravilha? No plural e no gênero masculino. Mas aqui a questão do gênero, vocês sabem, a língua portuguesa ela tende ao gênero masculino, principalmente em aspectos de concordância. Não dá para a gente saber se esses vizinhos aí, por exemplo, são um casal. E aí seria um homem ou uma mulher. Tendo um homem, o adjetivo já vai para o masculino. Bem? Mas nós veremos regras de concordância mais à frente. Foquemos aqui no aspecto morfológico. Até então, nos nossos exemplos, o que está acontecendo? O adjetivo está aparecendo depois do substantivo. Pode acontecer o contrário? Claro! Como no seguinte exemplo. Maravilhosa cidade. Quem é o adjetivo aqui? Claramente o termo maravilhosa. Se fosse o contrário, é um detalhe curioso, pessoal. Cidade maravilhosa. Aí estaríamos diante de uma perífrase, não é? Um aspecto que faz referência a um outro termo. Na verdade, você já se lembrou aí quem é a cidade maravilhosa. Tem até a música sobre ela. É o Rio de Janeiro. Não sendo o adjetivo depois, né, colocado pós-posto ao substantivo, mas sim anteposto, já não tem mais a perífrase. Maravilhosa cidade. Pode ser qualquer uma, não é? Cidade que é maravilhosa, ou melhor dizendo, é uma maravilhosa cidade. Vai dizer nossa câmera girl aqui que é Votuporanga. Onde fica Votuporanga, pessoal? Votuporanga é no noroeste do estado, quase ninguém sabe onde fica Votuporanga. É uma cidadezinha desse tamanho. Satélite da Grande Rio Preto. Maravilhosa cidade, pode ser muito bem, aí encaixaria melhor ainda. Campinas. Vendo como ficou melhor agora? Enfim, fecha esse parênteses. Foquemos no aspecto do adjetivo anteposto ao substantivo. Não é proibido, tem problema algum. A cidade pode ser maravilhosa ou você pode estar diante de uma maravilhosa cidade. Em alguns casos não caberia de forma alguma. Olha no caso da bicicleta. Você jamais diria amarela bicicleta, certo? Caneta azul, ok. Azul caneta não existe, a não ser na música do rapaz lá, tá bem? Já no caso de alguns adjetivos, é tranquilo você colocá-lo de forma anteposta ao substantivo.
que acontece quando o adjetivo vai antes do substantivo? Aumenta a ênfase do adjetivo em relação ao substantivo. Uma sutileza da língua portuguesa. Vejamos aqui aspectos relacionados, portanto, a essa mudança da ordem da expressão nominal. Se a expressão nominal tradicional é substantivo seguido de adjetivo, o que acontece se a gente mudar essa expressão nominal? Ou seja, se colocarmos o adjetivo anteposto ao substantivo. Vai depender do contexto e de qual adjetivo você está trabalhando. Segue aqui o nosso exemplo. Risoleta, sempre ela, a bela Risoleta, tem uma casa bela. Cadê o adjetivo? Tá aqui, ó. Casa bela. Bem? Mas se eu disser, em contraposição, que Risoleta tem uma bela casa, tem diferença de sentido? Praticamente nenhuma, né? O adjetivo agora está aqui, ó, anteposto ao substantivo casa. Ele acrescenta uma característica ao substantivo casa. Legal? Porém, contudo, todavia, entretanto, mas, ou como diriam os gaúchos, mas, não é? Na pronúncia sulista, mas nós temos aqui uma diferencinha de ênfase. Quando você coloca o adjetivo anteposto ao substantivo, nos casos em que é possível, eis um caso possível, o adjetivo está enfático em relação ao substantivo. Por assim dizer, a casa da Risoleta na segunda frase, ela é um pouquinho mais bela que na primeira frase. Há aqui um aspecto de ênfase. Tomem nota. ênfase do adjetivo. Bem? Mas nem sempre é só isso que vai acontecer. O sentido pode mudar por completo. Cuidado! Como no nosso seguinte exemplo. Hermenegildo é um homem pobre. Cadê o adjetivo? Aqui. Pobre. Faz referência ao substantivo homem. O que significa isso, pessoal? O Hermenegildo é um sujeito pobre, financeiramente pobre. Certo? Mas e se eu disser que o Hermenegildo é um pobre homem? Olha onde veio o adjetivo agora. Este adjetivo, aqui se referindo ao substantivo homem. Anteposto ao substantivo. Mudança completa de sentido. Percebem? Mudou completamente o sentido. Não houve apenas uma ênfase no adjetivo, como no exemplo acima. Aqui, o que acontece na prática é que o sentido muda por completo. Sutilezas importantes da língua portuguesa. Se na primeira frase o Hermenegildo é um homem pobre, na segunda ele é um pobre homem. Ou seja, ele é um... Não sei que palavra veio à sua mente. Está pensando no português das ruas. Está pensando assim, o Hermenegildo é um coitado. Sim ou não? Porque ele é um pobre homem. Aqui tem um sentido distinto. Pode até ser que ele segue sendo um sujeito financeiramente pobre. Provavelmente ele o é. Né? Aqui o sentido é mais amplo. Ele é um pobre homem. Ele tem outros problemas. Não necessariamente financeiros. Certo? Muito cuidado com isso. A depender dessa transição na expressão nominal tradicional, substantivo mais adjetivo, pode haver mudança de sentido. Legal? Pode não haver mudança de sentido, mas apenas uma ênfase no aspecto do adjetivo. Maravilha? Próximo passo. É preciso sempre se lembrar que o adjetivo pode ser substituído por uma locução, no caso, posto adjetiva. É uma locução, pessoal? Vamos lembrar aqui. Toda vez que você se utilizar de duas ou mais palavras para se referir a uma classe gramatical qualquer, você estará diante de uma locução. Por isso nós temos locução interjetiva, adjetiva, prepositiva, verbal e assim sucessivamente. Maravilha? Exemplos disso. O cara é bairrista, professor bairrista, adora o lugar que vive, onde nasceu e cresceu, vai sempre nos exemplos da bela princesa do Oeste, também conhecida como Campinas. Olha aqui, adjetivo de cidadão. Cidadão campineiro. Maravilha? Eu posso usar uma locução adjetiva, se referindo a campineiro. No caso ali, iniciando pela preposição de, seguida do nome próprio, Campinas. Está aqui a locução. Está vendo? Essa locução é exatamente equivalente ao termo campineiro. Mais um exemplo. Paixão desenfreada. Como que a gente pode usar aí uma locução adjetiva em relação ao adjetivo?
desenfreada, que está feminino, porque paixão é um substantivo feminino. Concordância ali é de gênero e também de número, claro. Paixão desenfreada, paixão sem freio. Olha a locução aqui, começando com a preposição sem, seguida do substantivo freio. Isso é uma locução adjetiva exatamente, precisamente, equivalente a desenfreada. Ficou pesado isso, né? Paixão desenfreada. Paixão sem freio. Eu começo a lembrar de sertanejo universitário, não é? Letra de sertanejo universitário. Já começo a ouvir risadas aqui no fundo. Não pode brincar com o sertanejo universitário. Fecha parênteses. Paixão sem freio, locução adjetiva de desenfreada. São inúmeras as locuções. Só para vocês saberem que existe essa equivalência tranquila aqui e plena entre algumas locuções e seus adjetivos. Observação importante, a gente não pode passar sem ela. Porque, pessoal, em alguns exercícios de classificação morfológica, nos quais você vai ter que indicar a classe gramatical das palavras, o examinador pode tentar te derrubar, te confundir com duas possibilidades, adjetivo ou advérbio. E aqui eu vou explicar de uma maneira um pouco mais detida. Fecha em mim, por favor. Olha só, leia os meus lábios. O adjetivo, ele se refere apenas e tão somente, ele apenas se refere a substantivos, a nenhuma outra classe gramatical. Maravilha? Do ponto de vista sintático, ele pode ser adjunto, adnominal ou predicativo. De todo modo, ele vai sempre se referir a um substantivo, certo? Já o advérbio, ele se refere, ele modifica outras classes gramaticais. Quais são as classes gramaticais que o advérbio modifica? Verbos, e via de regra em exercícios é isso que você vai ver. É advérbio modificando verbos. Mas também, o advérbio também modifica outros advérbios e adjetivos. Tá vendo? Então, para não confundir um com o outro, é sempre interessante fazer a análise morfológica do ponto de vista da relação estabelecida, certo? Quando o grande Celso Cunha nos diz o adjetivo ele é essencialmente um modificador do substantivo, lá na página 297 da Nova Gramática do Português Contemporâneo, tá? Só para vocês acharem que o professor é capaz de lembrar até a página, porque é evidente que eu estou supondo um número qualquer, lá na Nova Gramática do Português Contemporâneo, quando o Celso Cunha nos diz isso, ele está querendo frisar o seguinte aspecto. Não confunda o adjetivo com nenhuma outra classe gramatical, principalmente com o advérbio. Ele se refere apenas e tão somente ao substantivo. Bem, vejamos exemplos aqui de como isso pode acontecer do ponto de vista desta confusão possível. Exemplo. A Terra é redonda. Adjetivo redonda. O abajur é redondo. Suponhamos que você tem lá um abajur em formato redondo. A concordância de gênero e número aqui é perfeita, né? Feminino, feminino. Substantivo masculino e adjetivo no masculino, tranquilo. E sim, pessoal, pelo amor de Deus, a Terra é redonda sim, tá? Ignorem os terraplanistas por aí. Legal? 2 adjetivos. Redonda. Opa! E redondo. Maravilha? Do ponto de vista gramatical, a concordância de gênero e número está perfeita e nós estamos diante de 2 adjetivos. Olha aqui que interessante, uma frase de uma propaganda muito comum de uma cerveja, que eu não vou citar qual é, porque nós não estamos aqui para fazer merchan de cerveja, mas vocês já sabem qual é, certo? Diz lá que tal cerveja, na propaganda, que ela desce redondo. 2 detalhes importantes. Primeiro, detalhe da vida concreta, da vida real. Desce redondo. Nada, essa desce quadradona, vocês sabem disso. Fecha esse detalhe, o mais importante do ponto de vista gramatical. Redondo não é um adjetivo, neste caso. O examinador coloca lá e sublinha o termo redondo. Certamente, dentre as alternativas, ele vai te perguntar assim, comando da questão. Classificação morfológica, ele vai te pedir classe de palavras ou classificação morfológica do vocábulo sublinhado. Letra A, adjetivo. Vários candidatos e candidatas vão marcar letra A. Redondo é adjetivo. Tal como, no exemplo acima, não é? Redondo é adjetivo. Não! Aqui, redondo, o mesmo vocábulo, não é adjetivo. Como é que eu sei disso? Porque o adjetivo, como dizia pela terceira vez, o nosso inoxidável Celso Cunha, ele é um modificador essencialmente de quem? Substantivo. Quem o termo redondo, neste segundo exemplo, está modificando?
O verbo. Aqui a frase diz que a cerveja desce equivale a dizer redondamente, de forma redonda. Se quiser usar uma adverbial, de maneira redonda, arredondada, redondamente. Bem, aqui ele é um advérbio e não um adjetivo, como nos dois exemplos acima. Vamos até anotar aqui que tanto redonda é um adjetivo, só por abreviado, como redondo na frase acima. Vou melhorar esse J aqui. Legal? Trata-se de dois adjetivos no exemplo acima e no de baixo, um advérbio. A cerveja desce de que maneira? Redondo. Redondo aqui é advérbio de modo. Pois é. Tá vendo como é possível confundir a coisa? Outro detalhe interessante. Redondo, nesse caso, não tem erro de concordância. Por quê? Você pode estar pensando, se a cerveja aqui desce, então cerveja redonda, no feminino. Não. O que acontece aqui? Vamos lá! Das classes gramaticais, quais são as invariáveis? As que não vão flexionar gênero, número, grau. Preposição, conjunção, tem mais? Interjeição e, por fim, o advérbio. Advérbio é invariável. Ele não vai flexionar, não tem que concordar ali com o substantivo, até porque ele não se refere ao substantivo, ele se refere ao verbo. A cerveja desce de forma redonda. Aí sim poderia ir para o feminino, porque ele estaria adicionando uma locução, não é? De forma redonda. Aqui ele desce, a cerveja desce redondo ou redondamente. Bueno? Tudo bem? Teoria feita, podemos passar para os exercícios de fixação. Começando por esse daqui, um exercício de certo e errado, lá do ano passado, assistente administrativo. Vejamos a frase do texto, o texto no enunciado da questão. Palavras do nosso idioma, estranhas e desconhecidas, tornam incompreensíveis. Julgue o item a seguir. Olha só, o item nos diz, o comando da questão, não é? A gente precisa julgar. As palavras idioma e estranhas, ambas entre aspas, são, respectivamente, substantivo e adjetivo. Tá certo ou tá errado isso? Vamos lá olhar. Palavras do nosso idioma, estranhas e desconhecidas. Idioma, lá no texto. É substantivo? Sim. Tá certo. E estranhas? É adjetivo? Também. Qual era a pegadinha? Você pode olhar ali e pensar assim, não, mas estranhas não faz referência a idioma. Não mesmo. Olha que interessante. Estranhas está adjetivando palavras. Você poderia ficar em dúvida porque pensa o seguinte. Idioma está no singular e estranhas no plural. Muito bem, a concordância está correta. E este adjetivo estranhas refere-se a palavras e não a idioma. De todo modo, idioma é sim um substantivo e estranhas é sim um adjetivo, que é o que nos diz o comando da questão. Logo, esta pergunta está correta, esta afirmação está correta. Entendeu bem? Maravilha? Podemos passar para o segundo exercício, lá da Câmara de Piracicaba. Só que fala com sotaque ainda mais bonitinho nosso aqui em Campinas. Grande Piracicaba, cargo de motorista, provavelmente nível médio, não dá para ter certeza. Hoje em dia, né, há vários cargos que antigamente eram de nível médio passaram a ser de nível superior também. Prova do ano passado. Assinale a alternativa em que a palavra destacada dá uma característica ao vocábulo anterior. Olha que curioso o exame. Ele montou um enunciado, ele vai cobrar para você algo sobre adjetivo, mas ele nem citou o termo adjetivo. Ele usa aqui, que expressão ele usa? Palavra destacada, ela dá uma característica ao vocábulo anterior. Maravilha? Vamos analisar as alternativas. Letra A, vivia, verbo. Brigando, verbo. Ali é só uma locução verbal. Tem ninguém dando característica a ninguém. Letra B, faria terrorismo. Terrorismo substantivo antecedido ali por um verbo. O que aconteceu ali? O substantivo é apenas um complemento do verbo. Numa época. Época é substantivo. Numa nós temos a contração de preposição e artigo. Tem relação alguma ali de um termo dando característica ao outro. O termo época não está caracterizando
a contração ali da preposição com artigo. Liberdade assustadora, na D de diadema. Liberdade assustadora. Assustadora está dando a característica ao termo liberdade? Sim. Tranquila essa daqui. Não é? O adjetivo aqui está. Assustadora é adjetivo. No caso, dando uma característica claramente ao termo liberdade. Bem? Por fim, ali caneta e uma pode ser artigo, pode ser numeral, não saberemos, nem precisa do texto todo. Aqui é só para a gente se ligar, para a gente ter a certeza de que a palavra que está caracterizando a anterior está na letra D. Resposta correta, D. Diadema. Bueno? Terceira e última. Tá muito fácil até agora, né? Sempre vai para a terceira, que é um pouquinho mais complexa. Vejamos lá. Olha essa ênclise empregada. Vejamos lá. Colocação pronominal lá na frente. Vamos um passinho de cada vez. Bem? Até chegarmos em pronome, que é uma das classes gramaticais mais complexas, e dentro de pronome nós derivaremos para colocação pronominal. Unifesp. O emprego do adjetivo anteposto, olha só, ao substantivo, realça a qualidade que a este se atribui. O examinador quebrou seu galho, né? Quebrou o galho do candidato neste caso aqui. Afirmamos isso lá atrás na aula e aqui o examinador já conta para você, né? O adjetivo, se ele vier anteposto ao substantivo, ele realça a qualidade que ao substantivo se atribui. O que se pode comprovar com a expressão em destaque na seguinte passagem do texto? Ou seja, o que ele quer? Ele quer que nós encontremos a expressão na qual o adjetivo está anteposto ao substantivo. E aí é relativamente fácil, mas pode confundir. Podem confundir. Por que pode acontecer a confusão, pessoal? Porque a relação nominal entre adjetivo e substantivo ela é muito estreita. Isso que eu acabei de dizer não sou eu falando. Quem diz isso? A relação nominal entre adjetivo e o substantivo é muito estreita. É o nosso incontornável, um gigante da língua, Celso Cunha. Eu sou Tim, Celso Cunha total, né? Vocês já perceberam. É porque ele é realmente, não só era um já falecido, gramático muito bom, como também tem grande influência nas bancas, tá? Então vale sempre a pena a gente citar o enorme Celso Cunha. E ele nos explica isso muito claramente. A proximidade, ele usa o termo estreito. A relação nominal entre substantivo e adjetivo é muito estreita. Em alguns casos fica um pouquinho difícil de você entender quem é quem. Legal? Vamos ver se isso aconteceu aqui nas alternativas. Letra A. Os bastidores do vestibular são cheios de histórias curiosas, estranhas, comoventes. Temos 3 adjetivos aqui. Curiosas, estranhas, comoventes. Todos esses adjetivos fazendo referência a qual termo? A histórias. Essa é a expressão, olha aqui os adjetivos, curiosas, estranhas e comoventes. Essa é a expressão final tradicional. O adjetivo está depois do substantivo. No caso, os adjetivos, no plural. Letra B. O jovem que chega atrasado por alguns segundos, por exemplo, é uma figura clássica. Figura clássica. Quem é o adjetivo? Clássica. Está caracterizando o substantivo figura. Logo, não temos ainda o adjetivo anteposto ao substantivo. Letra C. Veio do Japão aos 11 anos e agora quer começar uma carreira médica. Adjetivo médica se referindo ao substantivo carreira. E aqui, portanto, nós temos de novo a expressão tradicional, né? O adjetivo pós-posto ao substantivo. Letra D. Eu ponderaria que nem tudo na vida se regula pelo critério cronológico. Critério cronológico. O que aconteceu aqui? O adjetivo está, de novo, pós-posto ao substantivo, na expressão nominal mais comum. Bem, critério substantivo, cronológico, adjetivo. Letra E. Já sabemos que essa é a resposta. Eliminação. Vamos lá analisá-la com carinho. Os resultados do difícil exame trazem desilusão para muitos jovens. Difícil exame. Quem é o adjetivo aí? Está aqui, ó. Difícil. Está se referindo ao substantivo exame.
Bueno? Isso é o nosso adjetivo. J saiu feioso de novo. Tem problema. Tudo aqui é consertável. Olha aí como melhorou. O adjetivo difícil veio anteposto ao substantivo exame. Detalhe, pessoal. Você, em geral, não escreveria assim, né? Você escreveria esta mesma frase. Resultados do exame difícil trazem desilusão para muitos jovens. Quem escreveu essa frase quis fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar o adjetivo anteposto ao substantivo, porque daí eu dou ênfase no adjetivo. Por assim dizer, muito cuidado com o que eu vou falar agora, ó. Por assim dizer, um difícil exame, ele é um pouco mais difícil do que um exame difícil. Percebeu? Simplesmente porque o adjetivo foi anteposto ao substantivo. A ênfase passa a ser maior neste caso. Legal? E é o que foi pedido pelo nosso enunciado lá da Unifesp. Onde aconteceu isso? O quê? O adjetivo anteposto ao substantivo lá no nosso enunciado. Onde aconteceu? Lá na letra E. Maravilha? Bueno? Tudo bem? Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório, que é o Aprovei Prefeitura de Sorocaba para o cargo de auxiliar de educação. E se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua porque eu tenho um recado importante para te passar. Olha só, nós montamos o curso online preparatório, um curso completo. Veja comigo aqui todas as vantagens que você terá estudando com a gente. Então vamos lá, ó. Vantagens do curso. Você vai ter acesso imediato. Adquirir o curso preparatório, recebe no seu e-mail os dados de acesso, já começa a navegar com a gente imediatamente. Acesso ilimitado. Poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser, sem limitação de visualizações, e o curso fica válido para você durante um ano. Teoria e questões comentadas. Então, no decorrer das aulas, os professores trazem a teoria e também resolvem questões. Material em PDF das aulas, tá? Nós transformamos os slides dos professores em material em PDF para você poder baixar e servir ali como um material de apoio, tá? Além disso, você vai ter esses dois excelentes bônus: apostilas por matéria com teoria e questões comentadas e também caderno de questões com questões gabaritadas para você treinar. Olha que maravilha, hein? Valor especial de lançamento do curso, de R$ 497 por apenas R$ 219 à vista, ou 12 vezes de R$ 22,73, tá? Para você adquirir o curso preparatório, você vai fazer o seguinte: abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado para a página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias, ok? Beleza? Vai ter um botãozinho lá de quero comprar, você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente no Aprovei Concursos, tá certo? Um grande abraço para vocês. Ó, vou ficar te aguardando dentro da plataforma, hein? Então clica no link agora, faça a sua matrícula aí e inicie a sua preparação. Valeu, muito obrigado e até a próxima.